Pronto, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Simval. Estou aqui uma vez por mês, né? Estamos sempre aqui para uma aula de linguagens. Acabaram de ter uma aula maravilhosa com o professor Valmir. Vamos aí recuperar novos conhecimentos na área de linguagens. Mais um momentozinho aqui envolvendo aspectos de texto, língua portuguesa e outras coisas mais. A voz está meio... em estado de putrefação, mas eu espero que você ouça direitinho, tá? Pois bem, a nossa parte aí da apostila é logo a primeira. É logo a primeira que está aí. Então você abriu aí a apostila, encontrou a parte de conteúdo, é logo a primeira parte a que se refere ao que nós vamos ver agora. Tudo bem? Tá certo? Estava falando aqui, pessoal aqui atrás, que caçar Pokémon é fácil, hein? Agora caçar uma vaga na universidade. E aí, historicamente, que eu estou aqui nessa história da Academia Enem desde o começo, historicamente, quem garante uma vaga na universidade é quem fica até o final. Quem fica até o final garante. Eu sei que é, às vezes, muito difícil, complicado, trabalhoso. Você sua, você se estressa, dá fome. Hoje é sábado. Mas se preocupe não, viu? Isso aí é em benefício de uma causa maior, mais nobre. Encontraram aí, ó, tá na página 6. Todo encontro nosso aqui, a cada encontro, nós tratamos de uma competência diferente do Enem. Tratamos de uma competência diferente. A competência que nós vamos explorar na aula de hoje é a 7. É a competência 7. Aí na sua apostila tem de que trata essa competência e tem também as habilidades que envolvem essa competência. Então vamos dar uma olhadinha. Você pode acompanhar aí pela sua apostila, que tem a mesma coisa que está aí no telão. Que é a mesma coisa. Então, competência da área 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Vamos trabalhar hoje, basicamente, com a observação de pontos de vista diferentes aplicados em textos diferentes. Como identificar esses pontos de vista e como perceber também as características desses pontos de vista em textos diferentes, textos de variadas naturezas. Tudo bem? Muito bem. Veja aí cada habilidade. Habilidade 21. Reconhecer em textos de diversos gêneros, diversos formatos, diversas intenções, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Habilidade 22. Relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Ou seja, quais os recursos que são mais apropriados para determinados tipos de texto. Vamos perceber isso. Habilidade 23. Inferir, descobrir, deduzir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Olha, quando vai chegar um momento aqui da nossa aula que você vai pensar que é redação. Não é redação, mas pode ser. Muita coisa que nós vamos mostrar aqui hoje, você pode aplicar na sua redação. Porque nós vamos trabalhar com procedimentos argumentativos. Vamos mostrar aqui diversas formas de expor uma opinião no texto. E formas também de argumentar.
formas de convencer o leitor sobre essa opinião, formas de persuadir o leitor sobre essa opinião, formas de mostrar que essa opinião é válida, verdadeira e merece ser seguida. Vai parecer redação, mas não é, ou é, não sei. Habilidade 24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. Tudo bem? Então vamos explorar essa competência dentro dessas habilidades e vamos começar nossas histórias. Para começo de conversa, o que é argumentar? Você que argumenta em prol das mais variadas opiniões. Argumentar é defender um ponto de vista, defender uma tese, defender uma opinião. Todos nós temos opiniões formadas sobre determinados assuntos. Essas opiniões podem ser baseadas na concordância, ou seja, eu posso concordar com alguma coisa. Podem ser baseadas na discordância, eu posso discordar dessa coisa, ou podem ser baseadas também em uma análise um tanto quanto mais neutra, percebendo pontos que são positivos e pontos que são negativos. Argumentar é convencer. Imagina isso numa situação mais cotidiana, numa situação mais prática. Imagine você, por exemplo, sábado à noite, hoje é sábado, sábado à noite, você fala para a namoradinha caçadora de pokémons: amor, tô doente, peguei zika, não sei se é chikungunya, sei que eu tô meio atravessado, não vai dar pra gente se encontrar hoje apesar de ser sábado. A namoradinha: tudo bem, confio na sua doença. Aí a namoradinha combina com as amigas: mulher, vamos dar a volta na praça, hoje não vou namorar, vamos lembrar os velhos tempos, quando nós andávamos juntas, porque hoje eu namoro e ele não deixa sair com vocês. Passando pela praça, você percebe um movimento estranho em um poste mal iluminado. Olhando direitinho, você reconhece certos traços característicos do Pokémon seu namorado. E ele está lá com uma outra cidadã, muito próximo, quase que entrando na boca da cidadã. Aí você chega lá e fala: o que é isso? Cachorro, safado, sem vergonha. No poste, logo o poste onde nós nos conhecemos, tenha vergonha. Como é que você faz uma coisa dessa sem coração, desalmado? Acordeano é que não tem coração. Sem coração. Aí, meu amigo, nessa hora, você que é um namorado safado que faz isso, você vai ter que convencer a menina do que você está fazendo. Você vai dizer assim: não, amor, não é nada do que você está pensando. Beleza, convença. Agora, para convencer, você tem que usar argumentos muito sólidos, realmente convincentes. Senão a outra não vai realmente acreditar no que você está dizendo. Argumentar faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quantas vezes você não teve que convencer um amigo a fazer alguma coisa? Convencer os pais: ô mãe, me deixa ir à festa. E a mãe: não. E você: vou convencer essa mulher. Vou convencer. Mãe, é da igreja. Vai não. Mãe, eu vou com as minhas amigas. Vai não. Mãe, eu volto cedo. Vai não. Mãe, quando eu vier eu trago pão. Pois vai. Entendeu? Você vai usando argumentos até chegar a um argumento que realmente possa convencer. Mas todos os argumentos devem ser sólidos, baseados em informações que possam realmente persuadir aquele que você quer convencer. Isso é argumentar. Argumentar não é um procedimento de redação, é um procedimento da vida. Você tem que argumentar, convencer, e você está cotidianamente disposto a convencer sobre os mais variados pontos de vista que você tenha.
Pois bem, agora para fazer isso, é necessário que você tenha em mente recursos linguísticos, expressivos, na tentativa de provar ou fazer valer o seu ponto de vista, a sua opinião. No caso do texto escrito propriamente, no caso do texto escrito, você vai notar uma série de procedimentos que são ali aplicados na tentativa de convencer o outro de um determinado ponto de vista. Esses procedimentos, vamos ver logo em seguida. Não esquecendo que o texto argumentativo é um instrumento de convencimento, de persuasão. Você vai persuadir o outro, convencer, utilizando para isso o maior leque de informações que você possa ter. Oi. O que é isso aqui? Tem o quê? Mas não é bolsa de estudo não, né? Olha, por falar em convencimento, eu vou convencer alguém a vir até aqui, tá? Érica Leonor de Albuquerque. Érica Leonor de Albuquerque. Compareça aqui atrás do palco. Tem uma bolsa para você. Mas é a bolsa que ela perdeu, tá cheia de coisinha. Aí ela tá perdendo a bolsa dela aqui. Viu? Senão não volta para casa, aqui na bolsa, tem dinheiro dentro. Definição de argumento, isso de acordo com o dicionário. Razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Prova que serve para afirmar ou negar um fato. Recurso para convencer alguém para alterar-lhe a opinião ou o comportamento. Argumentar, a palavra argumento vem do latim e tem na sua raiz argo, que significa fazer brilhar, iluminar. Você vai fazer com que o outro se ilumine com as suas informações, com a sua opinião. Agora, é preciso considerar uma série de procedimentos, a começar pelo contexto interno. Então você vai avaliar o que há no texto propriamente. Os recursos aplicados no texto para perceber. Olha só o que nós temos na charge. Está dando para ver direitinho? Aqui está com um pouco de claridade, mas espero que você esteja vendo. Você tem aí uma família diante de uma máquina de assar frango. Está vendo? Uma família diante de uma máquina de assar frango. Aí o que você pensa? Essa família está esperando frango. O povo vai jantar frango, vai comprar frango, está esperando assar. Será que é? Veja, avalie então a imagem. E vamos ver o que é que o texto verbal, junto com a imagem, pode acrescentar. Olha só. Isso aí foi da Folha de São Paulo, 2007. Olha só o que tem embaixo. Para mim, tanto faz. O importante é o conteúdo. Isso alguém está dizendo aí na charge. E olha o que vem depois. TV digital ou analógica? Para mim, tanto faz. O importante é o conteúdo. Não existe aí, claro, nenhuma questão que teça uma crítica sobre o emprego da TV digital ou a substituição da TV analógica. A crítica, e acima de tudo, é social. Talvez numa intenção de tentar convencer o observador da charge que existem problemas muito mais sérios, sociais, do que simplesmente substituir a TV analógica por TV digital. Compreende? Na análise do texto verbal e na análise da imagem, do procedimento não verbal, você percebe a intenção social e crítica dessa charge. Atente também para o contexto externo. Uma coisa é perceber o que está no texto, com todos os procedimentos possíveis ali empregados. Mas não esqueça que todo texto é cercado por um contexto. Esse contexto é geográfico, esse contexto é histórico, esse contexto é social, esse contexto é individual. Se eu pedir aqui para cada um manifestar uma opinião sobre um tema maravilhoso, um tema de redação, bullying. Você já fez bullying com alguém, não? Já sofreu? Todo mundo já sofreu. É legal. Pratica, sofre, só não fere ninguém nem machuca. Fica na tua. Eu estou botando bullying, sabe por quê? Porque aqui no Brasil tem uma lei anti-bullying. Você sabia que aqui no Brasil tem uma lei anti-bullying? Tem.
Você sabe quando foi que essa lei foi lançada aqui no Brasil? A data dessa lei? Sabe a data da lei? A lei foi lançada no dia 6 de novembro de 2015. Deixa de ser besta. Quando é a prova de redação do Enem? No dia 6 de novembro de 2016. Exatamente um ano de lançamento da lei anti-bullying no Brasil. Exatamente um ano. Será um sinal? Ou será que o Enem vai fazer bullying com você e vai trazer outra coisa? Eu não sei, mas é uma coisa interessante. Então, se cada um aqui fosse manifestar uma opinião sobre bullying, certamente cada um teria o seu ponto de vista e as suas formas de comprovação. Mas esse ponto de vista seria cercado por uma série de fatores que talvez você nem note. Por exemplo, as suas influências familiares, o que você já passou na escola. Certamente alguém que já sofreu bullying teria muito mais informação a passar sobre o assunto do que alguém que nunca sofreu, ou teria uma forma diferente de falar sobre isso. Então, dependendo do contexto individual, você pode ter modificações nas intenções do texto. Você tem um contexto histórico, geográfico. Nós aqui no Nordeste, em alguns pontos, pensamos diferente em relação a alguns assuntos do que quem mora no Sudeste, no Sul, por exemplo. Até porque nossa realidade social, geográfica, é absolutamente outra. Historicamente a coisa também funciona, né, meu amigo? O pensamento de hoje, se comparado ao pensamento de 50 anos atrás, pode ser bem diferente, não? Olha só. Não sei se dá para ver aí, mas são textos conhecidos. Pelo menos o primeiro, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí passa um pouquinho. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Esse poema se chama Canção do Exílio. É de um cidadão maranhense maravilhoso chamado Gonçalves Dias. Nunca, filhinho, nunca resolva uma questão de linguagens do Enem sem observar o rodapé do texto. O que é o rodapé do texto? O que é que tem lá no rodapézinho do texto? Tem de onde o texto foi extraído. Tem a referência bibliográfica. Isso é fundamental muitas vezes para a resolução da questão. Aí embaixo tem, Gonçalves Dias, Portugal, 1836. Gonçalves Dias estava em Portugal quando compôs esse poema. E estava, claro, fazendo referência à sua terra, ao Brasil, descrevendo essa terra poeticamente com bastante saudosismo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam ou não gorjeiam como lá. Esse minha terra, você supõe que seja o Brasil, e você supõe que haja aí saudosismo, porque o texto foi escrito em Portugal. É alguém que está em Portugal falando da sua terra, que é o Brasil. Há saudosismo, há vontade de voltar. Agora do lado, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Isso aí é de Chico Buarque e Tom Jobim. E eles compuseram isso no Brasil. Mas o importante não é notar o lugar, é notar o ano. Qual é o ano da história aí? 1968. O que aconteceu, pelo amor de Deus? 1968. O que está acontecendo neste país, hein? 68, está acontecendo o quê, hein? Preparação para a Copa do Mundo de 70, escambau. Está acontecendo aqui o regime militar, que dá início em 64. Só que em 68 foi o início de um momento muito mais problemático e pesado, porque em 68 houve a instauração do chamado Ato Institucional número 5, que ficou carinhosamente conhecido como AI-5. E aí fechou o Congresso Nacional, institucionalizou censura e perseguição, oficializou o cala-boca.
É engraçado como a data é marcante, né? Me lembro como se fosse ontem. Ato Institucional número 5. Foi lançado no dia 13 de dezembro. Era uma sexta-feira. Sexta-feira 13. Parece que faziam de propósito só para frescar com a cara da gente. E aí, 68, olha o contexto. Vamos ativar os contextos que você tem. Vem cá, Chico Buarque é um cidadão conhecido pela sua veia política? É um cara politizado ou um cara alienado? Politizado. Ele tinha ou não tinha canções que de alguma maneira criticavam o regime militar? Tinha, e essa aqui é uma. O cara está na terra dele dizendo, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Ele não está numa outra terra como outro poema. Ele está na terra dele, está no Brasil. Então o que é esse meu lugar? Talvez seja o lugar que era antes. O Brasil diferente do Brasil que estava acontecendo naquele momento. Esse é o lugar que ele está propondo. Um Brasil democrático, fora desse regime pesado ou ditatorial. Quando ele diz, foi lá e ainda é lá que hei de ouvir cantar uma sabiá, esse lá se refere a um Brasil idealizado, a um Brasil que ele quer, a um Brasil com que ele sonha, não o Brasil que está acontecendo naquele momento. A intenção contextual aqui é outra, completamente diferente. Não é alguém que está fora da sua terra com saudade do Brasil, é alguém que está no Brasil com saudade de um Brasil democrático. Você nota isso pelo ano. Você percebe isso pelo contexto histórico. Filhinhos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Já estamos confortável ou não? Já pegaram Pokémon hoje, não? Esse papo de Pokémon, vou te contar, viu? Pessoal, você pega Pokémon, eu digo já, há 21 anos eu trabalho com Pokémons. Tema: mulher. A visão da mulher hoje é bem diferente da visão que a sociedade tinha sobre a mulher em anos passados. Se bem que ainda muita coisa não mudou, né? Mas olha só, uma propaganda de um carrinho chamado Romizeta. A porta abria pela frente, assim, Era um carrinho que só cabia uma pessoa. Isso é da década de 50. Uma propaganda, a mulher saindo de uma gaiola para pegar a Romizeta, que é o carrinho dela, da mulher. Aí está escrito assim, o Romizeta é o carro que faltava para o meu transporte, as compras, visitas e passeios. A mulher está resumida. Quer sair? A mulher vai sair? Vai sair para quê? Fazer compra, visita ou passeio, né? Numa época em que essa visão predominava sobre a mulher. Olha outra propaganda de carro aqui. Do Fusca. Antiga essa propaganda, mas olha o texto. Mais cedo ou mais tarde, a sua esposa vai dirigir. E o carro batido. Tá vendo lá, não? Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. Olha que visão sobre a mulher, uma visão arcaica, antiga, machista e reproduzida nos textos da época. Reproduzida com muita tranquilidade, inclusive, né? Essa propaganda aí mostra que o Volkswagen é um carro forte e barato de consertar. Por isso, pode comprar para sua mulher que não tem problema. Institucionalizando essa visão machista, né? De que a mulher seria uma motorista ruim. É engraçado comparar visões. Por exemplo, em algumas canções, é possível dizer que a mulher é linda. Como, por exemplo, nessa do cidadão Caetano Veloso. Vamos botar essa canção aí, um pedacinho dela para você ouvir. Olha como ele se refere à mulher de uma forma bem poética e maravilhosa. Ele teve ontem na abertura, ele, Gilberto Gil e Anitta. Foi tudo. Porque aí é uma visão sobre a mulher. Você é linda, mais do que demais, você é linda assim, onda do mar do amor que bateu em mim. Mas é uma visão poética. Existe um contexto poético em torno dessa visão. Mas há outras visões também sobre a mulher na música. Como, por exemplo, olha só. Deixa eu passar aqui, deixa aparecer.
Cadê? Vai aparecer. Espera que aparece. Espera aí, volta. Vai voltando aqui. Voltou. Olha só. Você é linda é uma coisa. Mas em um outro contexto individual, há quem diga você é cachorra. É mesmo. Dá uma olhada. Bota aí, bota essa então. Que também é uma visão sobre a mulher. Ó. Veja essa. Rio de Janeiro, a abertura das Olimpíadas não foi aí. Você vê que dependendo do contexto discursivo, do contexto individual e da forma como se vê, se defende a opinião sobre a mulher de uma forma diferente, né? Há quem perceba a mulher de uma forma mais poética, há quem perceba de uma forma menos poética. Como dizer, por exemplo, você é cachorra. E olha que eu procurei tanto um vídeo, eu sei que é antiga essa, hein? É antiguinha essa. Sei que é, mas procurei muito um vídeo mais novo para isso. Mas eu também não queria trazer nenhuma que tivesse muito palavreado, né? Essa foi a que eu achei assim de menos palavreado. Que tinha alguma, pelo amor de Deus, que eu vou te contar. Não estou recriminando o funk, não. Eu não estou aqui dizendo, o funk não é legal. Mentira! É massa, é legal e é maravilhoso. Entendeu? E é uma voz da comunidade. É uma voz dos desfavorecidos. É, compadre. Como todos os ritmos musicais que nascem dessa veia social. Ora, quem é que vai recriminar um funk que diz eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci? Ou quem vai recriminar um funk que diz era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família? Tem uma questão social envolvida aí. Isso é interessante, entendeu? Enfim, a questão é a abordagem temática sobre a mulher. Vamos ver alguns aspectos textuais, semânticos, relevantes para a compreensão de texto e do processo argumentativo. Olha, primeira coisa, e você que está em canetata canetinha, anota. Anota. Perceba se as expressões estão apresentadas em um sentido literal ou em um sentido não literal. Muitas vezes isso aí é uma estratégia para gerar humor. Para gerar humor. Não esquece que o Enem trabalha muito com estratégias de texto que geram humor. O que é que faz o texto ser humorístico? Qual é o procedimento linguístico que dá graça, humor ao texto? Aqui tem um exemplo. Ó. Oi, Helga. Cadê o Hagar? Ele está no trono. O que um plebeu como Hagar está fazendo no trono? Veja como há aí a exploração das possibilidades de sentido aplicadas à palavra trono. E é justamente a exploração dessas possibilidades que gera o efeito humorístico. Veja, Helga utiliza o termo trono em sentido não literal, ou seja, o cara está na privada, está no vaso sanitário, mas Ed Sortudo, que é o camaradinha de vermelho que fala, interpreta literalmente, como se fosse o assento do rei, como se tivesse sido empossado o rei. E é isso que gera o efeito humorístico. Está notando tirinha? Está notando charge? Está notando propaganda? Eu vou dizer de novo. Tirinha, charge, propaganda. Muitos dos efeitos expressivos desses tipos de texto ocorrem brincando com as possibilidades de sentido das palavras e das expressões. Ou seja, brincando com o sentido literal, o sentido real, e com o sentido não literal, o sentido figurado. Compreende? Muito bem. Passando adiante. A significação contextual, ou seja, qual é o significado que a palavra ou a expressão adquirem naquele contexto, naquele texto específico. Muitas reportagens, muitos textos jornalísticos se utilizam disso. Eu me lembro de um jornal que havia aqui em Fortaleza. Eu não lembro agora o nome do jornal,
Mas eu me lembro de um jornal que havia aqui em Fortaleza, que era bem sensacionalista, sabe? Tinha umas manchetes bem diferentes, bem sensacionalistas mesmo. E eu me lembro uma vez de uma manchete que dizia assim: gol leva vovô para escanteio. Gol leva vovô para escanteio. Aí o que é que você pensa? Isso aí deve ser algum jogo do Ceará, né? Que é o vovô deve ter levado um gol, perdeu a partida, né? Gol leva vovô para escanteio. Mas era não. Era uma notícia de um atropelamento. Um carro, gol, atropelou um senhor idoso e ele foi parar lá na esquina. Então, gol leva vovô para escanteio. Eu lembro outra, que, se eu não me engano, estava na revista Época. A manchete era assim, ó: Coca-Cola compra Jesus. Coca-Cola compra Jesus. É muito chamativo, não? Aí você vai ler a reportagem, é porque existe um guaraná, não sei se alguém já viu. Existe um guaraná que é muito, muito famoso pelo norte. Um guaraná chamado Jesus. E aí a Coca-Cola adquiriu os direitos de distribuição desse guaraná. Aí ficou Coca-Cola compra Jesus na manchete para chamar a atenção. Então veja como isso aí, você vê Coca-Cola compra Jesus. Mas quando você lê o texto, a expressão, as palavras, acaba adquirindo uma outra informação, um outro sentido. Eu me lembro também de uma que era assim, a manchete era assim: galinha mata 7. Galinha mata 7. Aí você pensa, alguém deve ter comido a galinha, né? Devia estar com algum problema lá, sei lá, a galinha estava estragada, 7 pessoas morreram. Mas não. Você vai ler a notícia, era assim, ó, uma galinha, foi lá no Oriente Médio isso, na Arábia Saudita. Uma galinha caiu no poço lá. Aí um camarada desceu até lá para pegar a galinha. Só que o poço estava cheio, ele morreu afogado. E assim mais 6 fizeram. 6 iam lá tentando salvar quem estava lá e a galinha e nada. E eu sei que 7 morreram tentando salvar essa galinha. Quando chegaram os bombeiros para ver o que estava lá, estavam lá 7 pessoas mortas e a galinha viva. Porque aproveitou os corpos para ficar em cima. Entendeu? Então, galinha mata 7 é uma coisa muito chamativa e expressiva. Como aqui, ó. A queda de Fidel. Aí você lê um negócio desse e pensa assim: pronto, a queda de Fidel. Fidel caiu. Não é mais o governante cubano. Mas aí quando você vai ver a imagem e a reportagem, ele caiu de verdade, ó. Ó, tropeçando, ó, bufo no chão. Tá vendo? Ó? Mas aí as pessoas aproveitam isso para botar lá, ó, a queda de Fidel. Uma palavra muito legal que adquiriu um contexto bem diferente nos últimos tempos foi pedalada. 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 Aí, a Dilma, quando ainda ocupava o Palácio do Planalto, todo dia de manhã ela saía para andar de bicicleta. Aí vinha lá as manchetes dos telejornais: Dilma nas suas pedaladas. Por que não bota Dilma andando de bicicleta? Dilma fazendo exercício? Porque a palavra pedalada aí ativa outras coisas. Entendeu? Entendeu? Compreende? Então, a palavra adquire muito efeito, dependendo, claro, do texto, da situação em que é aplicada. Alguns efeitos de sentido interessantes. Aí tem uma canção mineira, ó. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma a outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, ai. Aí você está vendo uma coisa dessa, me diga, meu filho, se cai ou não coisa assim no Enem. Cai ou não cai texto assim no Enem? E quando cair texto assim no Enem, você não é nem abestado de não notar essas coisas. Primeira coisa, veja as rimas apresentadas a partir da reprodução de quê? Da fala tipicamente regional popular. Vixe, um texto regional. Essas falas regionais aí representadas geram expressividade. Manutenção do recurso coloquial, da reprodução típica da fala e da expressividade regionais. E interjeições de dor, ó.
que colaboram com a rima e expressam a tristeza, como ai, ai, aí no final. Preste muita atenção nesses textos que trabalham com linguagem coloquial, com a reprodução de aspectos regionais ou de aspectos cotidianos de fala. Mais, restrição de sentido. Qual é o sentido da palavra jogo? Sentido da palavra jogo. Aí pode ser qualquer coisa, né? Jogo de futebol, jogo de vôlei, jogo de botão, jogo de bila, jogo de baralho, jogo de qualquer coisa. Mas olha só, a última partida de roleta no Brasil foi realizada. Quando você vê essa introdução, a última partida de roleta no Brasil foi realizada. A palavra jogo aí restringe a sua significação. E jogo aí passa a ser o quê? Jogo aí passa a ser o quê? Jogos de azar, jogos de cassino. Compreende isso? Não é qualquer tipo de jogo. O contexto pode ser responsável também por restringir o sentido de determinadas palavras de sentido mais amplo. Muito bem. Como pode também ampliar. Tem aí, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando diz o Senhor é meu pastor, pastor aí você não entende apenas como sendo alguém que está guardando um rebanho de ovelhas, né? Pastor amplia o seu sentido e acaba dando a ideia de um guardião espiritual, de um guardião universal e não apenas um simples guardião de ovelhas. A restrição de sentido e a ampliação de sentido também são recursos interessantes para a construção de qualquer texto. E a importância do não verbal. O Valmir falou isso aqui no primeiro momento. A importância do não verbal. Não sei se você está vendo aí direitinho, mas o que você está percebendo da imagem que está aparecendo aí? O que tem nessa imagem aí? O que você está vendo na imagem? Primeiro, é natureza, é mata. A mata assume um formato. Que formato é esse? Pulmões. Mas você percebe que um dos pulmões está como? Um dos pulmões está desmatado. Vamos dizer que essa imagem fala mais do que qualquer palavra que você possa expressar, né? Pense sobre a imagem que você chega a uma série de fundamentações, de argumentações, de opiniões. A imagem é muito importante. Pois bem, agora, meus queridos, para não ficar você olhando para cá, apertando o olhinho, o que vai aparecer agora no telão está no seu material. Você pode acompanhar, tá? Tudo que vai aparecer agora, eu vou dizer aqui exatamente para você onde é que está, para você ser feliz e saltitar. Está na página 7. Você pode acompanhar lá, tá? Pela página 7. Página 7. Tudo que aparecer aqui é o que está aí na página 7 do seu material, tá bom? Então você pode ler pelo que está aí, que fica também bastante produtivo. Vamos lá. Como é que você pode notar o trabalho com a opinião, com a tese dentro de um texto? Como pode acontecer isso? Bom, você pode perceber o trabalho com a opinião, com a tese, percebendo essa opinião apresentada por um modelo narrativo. Um modelo narrativo, que é o que está aí, ó. Se descreve uma cena, se relata uma cena, se narra uma cena. E aí no meio dessa cena narrada, ou a partir dessa cena narrada, se extrai uma opinião. Leia e veja como é. O som invade a cidade, buzinas estridentes atordoam os passantes, edifícios altíssimos cobrem os céus cinzentos da metrópole, uma fumaça densa e ameaçadora empresta a São Paulo o aspecto de fotografias antigas sombreadas pela cor do tempo. É a paisagem tristonha da poluição. Veja que é um texto que defende o ponto de vista de que São Paulo é uma cidade poluída. E para apresentar esse ponto de vista, se descreve a poluição, se narra como a poluição ocorre na cidade de São Paulo. Isso aí é a exposição de uma opinião por meio de um procedimento narrativo. Parece um contrassenso, né? Porque quando você fala em opinião, parece que só pode ser texto argumentativo, texto dissertativo, mas é possível sim ter uma narração como uma forma de expor uma opinião. Isso acontece muito num tipo de texto chamado crônica.
Quem gosta de crônica? Elizabeth, acorda, Elizabeth. Muito bem. Quem gosta de crônica? Elizabeth, fica aqui na frente dormindo, Elizabeth. Elizabeth, pega água. Dá água pra ti, Elizabeth. Pega água, Elizabeth. Pega, Elizabeth, água. Alguém pega água pra Elizabeth. Abre e joga na cara dela. Acorda, Elizabeth, viu? Acorda, tem gente caçando Pokémon por aí. Pokémon que dorme, o povo leva. Isso, garota, bebe água, acorda. Água na cara, ó, tufo. Isso, tira a remela, tá feia a remela aí. Pois bem, minha amiga Elizabeth, viu? Salve de palmas pra Elizabeth. Tá acordada, Elizabeth? Acorda que é bom. É o seguinte, eu falei que isso aqui acontece muito em crônica. Muitas vezes a crônica é um texto narrativo para mostrar uma opinião sobre alguma coisa. Vou dar um exemplo de uma crônica. É uma crônica de um cidadão mineiro chamado Paulo Mendes Campos. A crônica se chama Uma Lagartixa. Uma lagartixa. Se fosse cearense era um calango. Uma lagartixa. Pois tá. A crônica é assim, ó. É a história de um rapaz que está na sua casa sozinho, escrevendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, e de repente aparece ali uma lagartixa. Até aí tudo bem. Só que esse cara tem verdadeiro pavor de lagartixa. Para ele naquele momento não havia aparecido uma lagartixa, havia aparecido um crocodilo. Era uma coisa enorme na frente dele, só que era uma lagartixa. E ele então decidiu sair de casa. Vamos embora, não vou ficar aqui não. Mas aí quando ele estava saindo de casa pensou: eu vou ser expulso da minha casa por uma lagartixa? Não. Eu vou voltar e vou enfrentá-la. Ele procurou uma vassoura e saiu caçando a lagartixa pelo meio da casa. Finalmente encontrou a lagartixa lá pela cozinha. Acuou a lagartixa num cantinho de parede. Quando ele levantou a vassoura para finalmente dar a primeira vassourada na lagartixa, a lagartixa olhou para ele com olhinhos comoventes. E ele pensou: que cruel que sou. Vou matar esse bicho inocente, com esses olhinhos sensíveis. Mas não sei como ele notou que a lagartixa soltou um sorriso irônico. A lagartixa soltou um sorriso irônico e mostrou seus dentes. Nem sei se lagartixa tem dente. Mas aí o camarada, vendo aquilo, percebendo que era pura hipocrisia, pum, deu a primeira vassourada. Mirou na cabeça, acertou o rabo e soltou o rabo da lagartixa. E havia duas coisas se mexendo: de um lado a lagartixa, do outro lado o rabo. Ele não sabia o que matar primeiro. Matou primeiro a lagartixa, depois matou o rabo. Ele se sentiu bem. Ele pensou consigo mesmo: agora eu posso ser um matador de lagartixa. Eu podia até abrir uma firma de matança de lagartixa. Ele ostentava a sua vassoura como quem ostentava um troféu. Num outro dia estava lá ali sentado com a vassoura ao lado, como um guerreiro descansa a espada, e apareceu uma outra lagartixa ali pertinho dele. E ele olhou de canto de olho e com uma só mão pegou a vassoura e pum, matou a lagartixa. Essa história expõe uma opinião, não? Expõe ou não expõe uma opinião? Uma opinião sobre o quê? Sobre como matar a lagartixa? Não. Uma opinião sobre como enfrentar os seus próprios medos. E como, por causa do medo, as coisas que lhe apavoram parecem maiores do que realmente são. É uma forma de expor uma opinião por meio de uma narração. Perfeitamente possível. Vamos ver aqui mais. Uma forma de você perceber também a apresentação do ponto de vista no texto é a exposição de uma opinião direta. Uma opinião direta. Por exemplo, eu citei aqui anteriormente bullying. Em vez de você perceber no texto o que é bullying, bullying é isso, é aquilo e é aquilo outro, não. O que é ali é diretamente a exposição do ponto de vista. Por exemplo, o bullying ocorre principalmente pela falta de leis efetivas que possam coibir esse ato. É uma opinião direta, ó. Não uma definição, mas uma opinião apresentada de forma direta. Pode acontecer. Veja só.
O artista contemporâneo, diante de um mundo complexo e agitado, tem por missão traduzir o mais fielmente possível essa realidade. Veja que, logo no início do texto, se expõe a opinião sobre o que é ser artista contemporâneo. A opinião apresentada de maneira bem clara, bem direta, bem objetiva. Passando. Com frases nominais. Eu já vi muito isso em redação. Assim, ó. O que são frases nominais? Você sabe o que é frase nominal? O que é frase nominal? Se alguém perguntar para você lá fora o que é frase nominal, você fala: frase nominal é aquela que não contém verbo. Frase nominal não contém verbo. Olha só. Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamentos, desvio de verbas, hospitais insuficientes e mal aparelhados, atendimento precário. Esse é o retrato da saúde pública brasileira. Você vê uma série de frases nominais, de expressões nominais, contribuindo para a exposição da opinião sobre a precariedade da saúde pública brasileira. É uma forma de exposição também. Professor, vou usar na minha redação. Use, mas não abuse tanto, tá? Quer usar algumas expressões nominais? Não use tantas. Use 2, no máximo 3. Resgate histórico. Quantas vezes você já não leu um texto que busca na história, que busca no passado justificativas para o que ocorre no presente? Dá uma olhada. As primeiras manifestações de comunicação humana nas eras mais primitivas foram traduzidas por sons que expressavam sentimentos de dor, alegria ou espanto. Mais tarde, as pinturas rupestres surgiram como primeiros vestígios de tentativa de preservação de uma era. Veja como nós temos aqui uma forma de exposição de opinião e tese por meio de aspectos históricos, buscando na história, buscando nos fatos passados, justificativas para embasar uma tese no presente. E fazer isso numa redação é muito bom, viu? Fazer isso numa redação é muito bom. Se a redação do Enem for sobre preconceito, discriminação, desigualdade, você pode buscar raízes históricas desse preconceito. Se na redação do Enem o tema envolver preconceito racial, qual é a referência histórica que você pode fazer? Ora, podemos tratar sobre o período escravagista brasileiro, podemos falar sobre a escravidão no Brasil, mencionar que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravatura, mostrar como esses anos de escravidão influenciaram para que o povo negro hoje ainda seja escravizado e que, se não é senzala, mudou de nome, agora é favela. Como é? Assalariado. Ou seja, comissal mesmo. Citação. Irmãozinho, olha. Você que elabora redações lá para o Enem, deixa eu falar uma coisa para você. Você costuma fazer citação na sua redação? Você faz citações? Já fez alguma citação? Você sabia, eu sei que você sabe, porque eu sei que você sabe, que lá na redaçãozinha do Enem você tem que mostrar que tem repertório sociocultural. Já ouviu falar disso, não? Tem que ter repertório. E uma das formas que muita gente utiliza para mostrar que tem repertório cultural na apresentação do texto é promover citações. Agora, na hora de você gerar citações, procura não gerar citações diretas. O que é uma citação direta? Citação direta é aquela que é feita assim: fulano de tal que disse. Aí você bota aspas. Você sabia que a partir do momento que você bota aspas, você assume uma responsabilidade? Qual é a responsabilidade? Você tem que reproduzir o texto da mesma forma que está no texto original, do mesmo jeito. Compreendeu? Se você assim não fizer, você não está citando da forma adequada. Aí você pensa assim: mas você, professor, você acha que o corretor da redação do Enem vai ter o trabalho de saber como é que é a citação original?
Vai. Vai. Vai por mim que vai. Viu? Correção do Enem é feita pelo computador. A redação escaneada está lá na telinha do computador, o camarada corrigindo, feito um doido. Encontrou uma citação lá, ele não conhece, está duvidando. O mais fácil do mundo é baixar uma telinha, abrir Google, botar um trechinho ali para ver se é igual. Não pede 5 minutos. Em vez de você realizar uma citação direta, faça uma paráfrase. O que é paráfrase? Use as ideias do outro, mas construa o seu próprio texto. Tudo bem? E é bom que o seu texto não perde a autoria, continua sendo seu, é autoral. Você está citando as ideias alheias, mas o texto é seu, autoral. Tudo bem? Tudo bem, olha um exemplo aí. O teórico Joaquim Nabuco, em sua comiseração pelo escravo brasileiro, disse que este só tem a própria morte. O movimento brasileiro anti-escravista, quando já fortalecido, deixou bem clara essa pungente acusação nas palavras dos abolicionistas. Veja que a citação aí existe, é preciso dizer quem é que teve a ideia, aí no caso é Joaquim Nabuco, é necessário citar o dono da ideia, mas veja que não houve aspas aí, houve uma citação indireta, ou seja, se mantém a ideia do outro, mas houve a construção de um texto autoral. É bom de fazer em redação e reconheça esse procedimento em textos variados. Perguntas críticas. Você já fez pergunta na redação? Gosta de fazer perguntinha? Toma cuidado, tá? Para não transformar a tua redação numa arguição. Para não transformar a tua redação num questionário. E outra coisa também, as perguntas que se fazem num texto dissertativo argumentativo são perguntas retóricas. Ou seja, é uma forma de manifestar a sua visão, o seu ponto de vista, só que em forma de uma pergunta. Não é uma pergunta para ser necessariamente respondida. É uma pergunta que se responde na própria apresentação do texto. É uma forma de apresentar a sua opinião em forma de uma pergunta. Dá uma olhada. Os pensadores do século XIX propuseram nos termos da época as questões que, apesar de toda a posterior realidade, continuam a intrigar os críticos sociais. Como funciona a mente de um político? Quais são os fatores imponderáveis que o levam a agir desta ou daquela maneira? São questionamentos e você pode sim manifestar uma opinião ou mesmo defender um ponto de vista por meio de perguntas. Fique atento a isso quando aparecer nos textos variados. Uma definição direta do assunto. Não é a exposição direta da opinião, mas definir diretamente o assunto. Se o assunto da redação é bullying, o que é bullying? Aí você põe. Se o assunto da redação, por exemplo, é biodiversidade, você põe a biodiversidade consiste em, a biodiversidade propõe, a biodiversidade resulta, a biodiversidade implica, utiliza verbos de definição e define diretamente o assunto. Como está aí? O envelhecimento é um processo evolutivo que depende dos fatores hereditários, do ambiente e da idade, embora ainda não tenham sido descobertas as causas precisas que o determinam em toda a sua amplitude e diversidade. Fique muito atento quando você encontrar uma questãozinha que traga um texto dessa forma, pois o que você tem aí é uma definição direta do assunto, uma definição direta da informação, quase como se fosse uma definição dicionarizada ou uma definição de enciclopédia. Linguagem figurada. Pode ter também, às vezes, linguagem figurada, metáforas, para poder expor uma opinião. Dá uma olhada. Os meios de comunicação, com sua velocidade estonteante de informação, fazem de cada homem um condômino do mundo. De repente, todos ficaram sabendo quase tudo, sem tempo para digerir 90% das informações que recebem. É uma ilha cercada de comunicações por todos os lados. Veja que no meio da informação existe a linguagem metafórica, a linguagem simbólica, comparando, por exemplo, o
homem como uma ilha cercada de informações por todos os lados. Perceba-se num texto de exposição de opinião, não existe algo parecido com isso. Ou seja, a apresentação de uma linguagem figurada, que parece um pouco incomum para um texto dissertativo argumentativo, mas que em alguns textos pode aparecer. Ideias contrastantes, ideias que se opõem, ideias contrastantes. Olha só. Enquanto muitos políticos brasileiros praticam a corrupção ao desviarem altíssimas somas em dinheiro do tesouro público, cerca de 30% da população sobrevive com menos de um salário mínimo. E para agravar ainda, temos episódios inaceitáveis, como a proposta de aumento do salário dos deputados de 12 mil para 21 mil. 35, é que isso aqui é defasado, agora está 35, segundo meu amigo ali atualizado. 35 mil salário dos deputados, né? O do assalariado continua aquilo. Está vendo aí o contraste, está vendo que se estabelece, ó. Enquanto uns vivem muito bem, outros se expõem na miséria. Estabelecendo o contraste, que pode ser um contraste político, pode ser um contraste social, pode ser um contraste econômico, pode ser um contraste histórico, desde que sejam coisas ali que manifestem razões opostas. Razões opostas. Como é? Exato, contrastes morais e assim vai. Passando. Comparações. Como é bom comparar. Todo mundo gosta de comparar. Nós sobrevivemos com comparações. Quantas vezes não vemos situações e só conseguimos definir essas situações por meio de comparações, entendeu? Por exemplo, está lá passando aquela moça alta e você fala, olha, mulher, as pernas daquela mulher, parece uma siriema. Olha a boca daquela, parece um curimatã. Nós lidamos com comparações constantemente. E comparar é interessante. Comparar o quê? Você pode notar num texto dissertativo argumentativo, comparações de épocas, comparações de lugares, comparações de comportamentos, comparações as mais variadas. Dá uma olhada. A era da informática veio aprofundar os abismos do país. De um lado, assistimos ao avanço tecnológico desfrutado por cerca de 2% da população. De outro, assistimos à crescente marginalização da maioria que sequer consegue alfabetizar-se minimamente. Veja uma comparação de situações sociais. De um lado, os privilegiados. Do outro, aqueles que mal conseguem se alfabetizar. Vejamos o próximo. Para chegar lá. Contestação. Presta atenção que isso cai demais em textos lá no Enem, hein? Se apresenta ali uma informação para em seguida contestar, provar que essa informação está errada. Dá uma olhada. O computador liberta, afirmou Nicolas Negroponte, o pioneiro da era digital. Contudo, o modo como a informática vem se impondo parece angustiar o homem, gerando ansiedade que, longe de libertar, escraviza. Preste muita atenção nesse procedimento que é muito comum. Se apresenta uma informação na intenção de logo em seguida negar essa informação. Temos aí a exposição do ponto de vista por meio de contestação. E uma declaração surpreendente. Como assim? Lê o comecinho. Jamais houve cinema silencioso. Aí você, como que jamais houve? Se existia cinema mudo. Aí vem depois a explicação melhor disso. Ó. A projeção das fitas mudas era acompanhada por música de piano ou pequena orquestra, mostrando que não era um total silêncio. É como você pegar um texto que começa assim, ó. O pobre no Brasil não vai para a cadeia. Aí você, que história é essa? Isso é mentira, isso me surpreende, porque eu sei que é justamente o contrário. Mas aí você continua lendo, ó. O pobre no Brasil não vai para a cadeia, ponto, vai para o inferno. Ah, agora se justifica, entendeu? Então você começa com essa afirmação mais surpreendente para depois explicar melhor, tentando chamar a atenção de uma maneira diferente para a opinião apresentada. E aí vejamos, caminhando aqui para os nossos momentos absolutos e finais, quanto à argumentação. No processo argumentativo é possível usar comparações,
exemplos ilustrativos que vocês conhecem muito bem. Quem fez a redação do Enem no ano passado, violência contra a mulher? Alguém aqui fez a redação do Enem ano passado? Não. Todos fizeram? Baixa o braço. Alguém usou algum exemplo? Alguém pôs exemplo de alguma coisa lá? Exemplo de violência? Exemplo de uma mulher que sofreu violência e lutou contra isso? Que mulher poderia ser mencionada como exemplo de alguém que lutou contra a violência? Uma cearense, inclusive. Maria da Penha. Alguém citou Maria da Penha? Alguém citou? Perdeu a oportunidade. Mas este ano não perde a oportunidade não. Põe exemplos que possam ilustrar o seu ponto de vista e também o assunto que você está abordando. Essa terceira aqui é o seguinte, é análise de dados. Análise de dados. Não é citar dado não, é analisar. Por exemplo, para Elizabeth aqui, Elizabeth, você sabia que o Brasil, de 2013 para 2014, avançou na nota média de matemática? Subiu de 4,2 para 4,4. De 2013 para 2014. Esses são os dados. Aí a Elizabeth pega esses dados e vai botar no texto dela para analisar. Ela põe lá, de 2013 para 2014, houve um aumento na média geral da nota de matemática do estudante brasileiro. Ponto. Isso representa, ainda que a curtos passos, um avanço na política de educação no país, uma vez que, mesmo que lentamente, as notas estão melhorando. Ela avalia esses dados positivamente. Aí o meu amigo aqui vai pegar os mesmos dados. De 2013 para 2014 aumentou 4,2, 4,4. Ele bota lá. A nota de matemática no Brasil, para o estudante em geral, aumentou de 4,2 para 4,4 nos anos 2013 e 2014. Isso representa o quanto a educação brasileira precisa melhorar e está precarizada, uma vez que os índices aumentam de forma insignificante, de modo a demonstrar o quanto a educação está absolutamente à míngua. Ele pega os mesmos dados e avalia negativamente. Você está entendendo isso ou não? Então não é citar os dados, é avaliar. Isso é que é argumentar. Compreende? Referências históricas, como nós aqui já mencionamos. E esse último aqui, Toda prova do Enem tem uma questão com isso. Eu tenho a raiva. Então guarde isso aqui. E vamos aproveitar esse minuto final, porque o que vai aparecer aqui está aqui, Aí, vou botar aqui, essa argumentação de autoridade. Eu acho que o bicho aqui já foi para casa. Achou? Argumentação de autoridade. Filhinho, para não dizer que eu não falei das flores, faz o seguinte. Bota lá na página 9 do teu material. Página 9 do teu material. Bota lá na página 9. Não tem assim, momento Enem? Tem. O texto que está aí, é o mesmo texto que está aqui. E é o texto da questão. É o texto da questão. Tá ok isso? Você tem que aprender a reconhecer o que se chama argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É quando você percebe que no texto existe a citação das palavras de um especialista sobre o assunto. Compreendeu isso ou não? No texto há uma referência a palavras de um especialista sobre o assunto. Meu amigo, imagina assim, imagina você tratando numa redação, num texto, sobre igualdade de gênero. Igualdade de gênero, diversidade. Aí você defende o ponto de vista de que as diversidades existem e devem ser consideradas e respeitadas. Para provar isso, você bota assim, de acordo com o antropólogo
Charles Dixon, pós-doutor em antropologia analítica pela Universidade de Oxford. Toda diversidade é fruto de interações sociais, portanto, devem ser consideradas no nível da normalidade. Porra, cara, se você tem ali um camarada que é pós-doutor pela Universidade de Oxford, que prova que o que você disse é verdadeiro, você usou o argumento de uma autoridade no assunto. Isso é que nós chamamos de argumento de autoridade. Lê isso aí e responde a questão para mim, vai. Lê isso aí e responde a questão. Questãozinha do Enem, questão enêmica. Cientistas da Grã-Bretanha anunciaram ter identificado o primeiro gene humano relacionado com o desenvolvimento da linguagem, o FOXP2. A descoberta pode ajudar os pesquisadores a compreender os misteriosos mecanismos do discurso, que é uma característica exclusiva dos seres humanos. O gene pode indicar por que e como as pessoas aprendem a se comunicar e a se expressar, e por que algumas crianças têm disfunções nessa área. Presta atenção. Segundo o professor Anthony Monaco, do Centro Wellcome Trust de Genética Humana de Oxford, além de ajudar a diagnosticar desordens de discurso, o estudo do gene vai possibilitar a descoberta de outros genes como imperfeições. Dessa forma, o prosseguimento das investigações pode levar a descobrir também esses genes associados e assim abrir uma possibilidade de curar todos os males relacionados à linguagem. Você está vendo que nesse texto tem a citação das palavras de um especialista no assunto? Que prova, que dá legitimidade àquilo que está sendo dito. Você percebe isso? Então vem a questão. Para convencer o leitor da veracidade das informações contidas no texto, o autor recorre a qual estratégia argumentativa? Item A, citar autoridade especialista no assunto em questão. B, destacar os cientistas da Grã-Bretanha. C, apresentar citações de diferentes fontes de divulgação científica. D, detalhar os procedimentos efetuados durante o processo da pesquisa. E, elencar as possíveis consequências positivas que a descoberta vai trazer. Qual é a principal fonte de argumentação de um texto desse? Que dá legitimidade e mostra que o que está sendo apresentado aí é verdadeiro e merece ser considerado. Acima de tudo, as palavras do especialista, que é o que nós chamamos de citação de autoridade. A resposta aí ocorre no item A. Vai falar alguma coisa? Vai. Pois então, meus queridos, o nosso tempo mugiu. Vamos achar um Pokémon. Entendeu? Tá aí ele. Tá certo. Olha o Pokémonzinho aí. Esse aí é raro. Capture. Espero que tenha sido produtivo. Resolva as questões que estão aí. Todas elas sobre argumentação. O Fábio vai falar alguma coisa ainda. Ops. Aí tem um sorteio aqui de um carro. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau. Valeu.